Olá! Hoje no Diversidade a gente mostra o Memorial Cine Brasil, um espaço de valorização da história de Caratinga. O prédio do Cine Brasil foi construído em 1947 e durante décadas foi utilizado não só para exibir filmes, mas também para peças de teatro, palestras, shows, formaturas e até como sede de uma igreja evangélica. Em 2009, já com as portas fechadas, o imóvel entrou em processo de tombamento como patrimônio cultural do município, mas chegou a ser parcialmente demolido anos depois. Agora reconstruído, o prédio abriga um memorial com peças históricas, que foi aberto à visitação. A gente esteve no local e conversou com a Lourdes Rodrigues, historiadora e diretora do Departamento de Patrimônio Cultural de Caratinga. Olha, o Cine Brasil, na verdade, ele já funcionava em Caratinga desde antes da construção desse prédio, né, desse imóvel. Chamava Cine Popular e era bem modesto, né? Funcionava ali na Praça Cesário Alvim. E com o passar dos anos, né, com o desenvolvimento da cidade, que foi desenvolvendo, teve a necessidade de construir um prédio maior, né, uma sala maior de cinema. E foi que em 1947 que foi construído, né, e inaugurado o Cine Brasil em Caratinga. O primeiro proprietário, né, do cinema foi Joaquim Porto, ele que, junto com a equipe cinematográfica, né, que era uma equipe assim, que organizava, administrava o Cine Brasil em várias outras cidades, né? Então eles construíram o Cine Brasil e, assim, de acordo com relatos históricos que a gente ouve, que a gente pesquisa, era um espaço, assim, na verdade a inauguração dele já foi um grande evento para a cidade, porque foi sinônimo de modernidade, né? Foi as pessoas vendo o cinema sendo construído, numa época que nem televisão tinha, então, assim, foi um grande evento para a cidade, né? Onde teve vários representantes, assim, de administração pública, juízes, né? Vários representantes nessa inauguração. Então, a própria inauguração já foi um evento. E no decorrer dos anos, né, o Cine Brasil foi um espaço muito bem frequentado, que na época era um dos únicos espaços de lazer que tinha na cidade, onde as pessoas iam para os cinemas prontas como se tivessem ido para um casamento mesmo. Os homens de chapéu, de terno, as mulheres muito elegantes. Então, assim, é muito bacana, inclusive, ouvir esses relatos, sabe, de pessoas que frequentaram, né, ou que conhecem pessoas que frequentaram, mas que era um espaço, assim, muito usado, muito, né, com um uso social muito grande. As pessoas faziam fila para assistir os filmes, né? E além dos filmes que aconteciam aqui, tinha também outros eventos, peça teatral, tinha até reuniões políticas. E quando foi em 1960, foi que o senhor Vantuil Teixeira de Paula, né, que foi o último proprietário já falecido, que adquiriu o imóvel. E quando ele adquiriu, ele era um homem, assim, muito empreendedor, né, com a visão de empreendedor. Ele viu que o cinema era um bom negócio, porque dava uma movimentação muito grande. Foi aí que ele adquiriu, e quando ele adquiriu, é que ele começou a trazer ainda melhores filmes para Caratinga. Então, aí que teve uma movimentação maior ainda na cidade. Tem pessoas que contam, assim, algumas narrativas que eu, né, pesquiso, que a fila ia, assim, depois do Banco Mercantil, de tanta gente que ficava na fila para assistir os filmes. Inclusive o Exorcista é um dos filmes que eles dizem, assim, que teve uma movimentação muito grande. E, porém, assim, com o passar do tempo, né, como tudo se transforma, como tudo vai mudando, como tudo vai modernizando, foi chegando aí os DVDs, né, os videocassete primeiro, depois o DVD, e isso aí, a televisão, né, e isso aí foi diminuindo, no geral, não só em Caratinga, mas em todo o Brasil, foi diminuindo um pouco
as pessoas frequentando o cinema, né? E isso fez com que, não só aqui também, mas em várias cidades, com que fechasse muitas salas de cinema, né? Porque as pessoas preferiam, às vezes, ficar em casa do que vir ao cinema, a comodidade, né? Mas, então foi isso que foi deixando de ter tanta frequência, de ter tanta participação, né, nos filmes. E foi isso que acabou fechando, né? O Cine Brasil em Caratinga fechou por um tempo, ficou sendo usado para outras coisas, sendo usado até por uma igreja evangélica. E depois disso fechou novamente, né? E reabriu por volta do ano de 2004, 2005, reabriu a sala do cinema, foi administrado por uma equipe de fora daqui e continuava sendo o senhor Vantuil, o prédio, né, mas sendo administrado por um outro gerente, e voltou os filmes a ser apresentado aqui. Inclusive eu mesma já frequentei, já assisti alguns filmes. Um dos filmes que mais me marcou aqui foi Olga, que eu assisti por volta do ano de 2004, que achei muito interessante, filme do Cazuza. Então, assim, vários filmes bacanas, né, passaram por aqui. Aí, em 2007, foi que fechou realmente, né, fechou o cinema. Ficou por um tempo, assim, meio que abandonado, né, sem nenhum uso. E, na verdade, eu penso que essa falta de uso, essa falta de exploração do imóvel é que, às vezes, ele vai perdendo um pouco o sentido, as pessoas deixam de valorizar mesmo. Mas, vendo que era um imóvel que tem uma narrativa, tem uma história muito importante para Caratinga, porque ele foi um marco no desenvolvimento da cidade, né, na modernidade do município. Quando ele foi construído, inclusive, quando estava calçando as ruas da cidade. Então, assim, por aí a gente vê que é realmente um marco, né, no desenvolvimento, um marco na modernidade. Então, assim, ele tem um conteúdo histórico, uma narrativa muito bacana que merece, né, ser preservado. E foi dessa forma que, em 2009, começou as discussões, né, entre o Conselho de Patrimônio Cultural, entre o Departamento de Patrimônio Cultural. Começou, em 2009, as discussões sobre a preservação do imóvel, sobre o tombamento do imóvel para que ele fosse preservado para gerações futuras. E isso vendo, né, esse valor histórico que ele tinha, e não só histórico, mas valor arquitetônico também, porque ele tem uma arquitetura diferenciada, né? Essa forma arredondada, as janelas em forma de escotilha, isso tudo lembra os navios transatlânticos. Então, assim, ele tem também, além de toda a narrativa histórica, ele tem também uma arquitetura diferenciada. É o que levou o Conselho a entender do valor e do sentido dele para a cidade, que merecia ser preservado. E aí começou o diálogo sobre o tombamento, enfim. Porém, em 2012, né, começou mesmo ele já estando em processo de tombamento, foi dado início à demolição do imóvel, mas pelo fato dele estava passando por esse processo de tombamento, significa que ele já estava protegido por lei, porque já estava tendo as discussões constadas em atas, né, do Conselho de Patrimônio. Então foi aí que houve o embargo da demolição, né? E depois de todo esse desenrolar aí, vamos dizer assim, que foi determinado, né, judicialmente, a reconstrução do imóvel. Então, assim, hoje nós temos um imóvel reconstruído. Ele não é aquele Cine Brasil que a gente tinha aqui, né? Ele é um outro imóvel, ele foi construído por uma outra empresa, né, de engenharia, que fez um trabalho muito bacana e deixou para nós um memorial. De volta com Diversidade, hoje o assunto é patrimônio cultural. Estamos mostrando como ficou o Memorial Cine Brasil, aberto recentemente para visitação. Esse memorial conta com um pequeno acervo de peças originais da época de funcionamento do cinema. Ele abriga também alguns registros em foto, muitos deles cedidos pela família do senhor Vantuil Teixeira de Paula. É muito interessante, inclusive, a forma que era usada essas máquinas, porque elas eram mantidas a carvão mesmo
e era a claridade que vinha desse carvão, do fogo, da luminosidade, é que clareava para as telas, para passar o filme. Então, assim, em relatos de pessoas que trabalhavam com essas máquinas, eu achei muito bacana conhecer a forma que era usada essas máquinas. Então, hoje no memorial, nós temos aqui 3 máquinas cinematográficas da época que funcionava o cinema. Nós temos uma parede, né, toda plotada com a história do Cine Brasil em Caratinga, desde a sua construção até, né, os dias atuais, até quando foi feito aqui a parede plotada. Nós temos também uma sala, né, uma parte que é toda em memória mesmo do Sr. Vantuil, porque eu penso assim, por ser uma pessoa que ficou a maior parte sendo proprietário desse imóvel, que ainda né, a família ainda é proprietária, não deixa de ser, é só o memorial que foi passado para o município. Então eu penso que merece sim ter esse espaço em homenagem a ele, além da biografia dele também, né? Então assim, é um espaço hoje, o Memorial do Cine Brasil é um espaço hoje que ficou um lugar assim rico de memória, porque eu sempre digo o seguinte, que a história, né, o imóvel histórico, ele foi demolido, foi reerguido um imóvel, que esse vai tornar-se histórico daqui a uns anos, né? Esse não é mais o imóvel histórico que existia, que ele foi demolido, embora tenha parte aqui no fundo que ainda mantém, né, alguma característica, mantém de pé ainda alguma característica, ele não foi totalmente demolido, mas assim, ele guarda muito para nós, para a memória, para nossa memória, para a memória coletiva do município, né? Inclusive assim, todo esse processo judicial que ocorreu, a demolição, a reconstrução, eu penso que isso acrescentou ainda mais, deu mais ainda sentido para a memória do espaço, sabe? Então assim, esse imóvel do Cine Brasil hoje, ele representa isso, ele representa um espaço de memória, né? Então ele é um espaço de memória, ele é um espaço de lembranças, que quando a gente visita, que quando as pessoas vêm para visitar, eu tenho certeza que muita gente vai relembrar de muita coisa e, enfim, merece ser visitado, sabe? A gente, inclusive, assim, nós estamos até convidando mesmo para as escolas, não só escola, mas faculdade também, instituição de ensino superior. A gente ainda não tem uma pessoa que fica aqui direto, porque ainda não tem demanda para isso, mas nós estamos de portas abertas, é só fazer a agenda que a gente vem acompanhando na visitação orientada. Também, além de todo o acervo que eu falei, da parede plotada, do conjunto de memorial, né, sobre o Sr. Vantuil, as máquinas cinematográficas, nós temos também ainda 12 cadeiras, um conjunto de 12 cadeiras originais que restaram do cinema. Então essas cadeiras hoje elas estão aqui no memorial, por isso até que a gente pede nas visitas que venha um grupo reduzido de pessoas, até mesmo porque o espaço ele tem apenas 60 metros quadrados, não tem condição de receber muita gente, né? E nós só temos 12 cadeiras. Então assim, essas cadeiras estão aqui. Vai ser passado aqui também um documentário sobre o Cine Brasil, está sendo elaborado um outro documentário também, que posteriormente vai ser passado. Então as pessoas que vierem visitar, elas vão ter a oportunidade de assistir a esse documentário e conhecer o espaço de memória que foi oferecido para Caratinga. O trabalho de educação patrimonial, ele é fundamental, não só nas escolas, mas com todos os grupos, instituições, porque a educação patrimonial, não é nada forçado que você chega e entrega algo pronto, mas é um momento de debate, de discussões. E esse espaço aqui, ele será para sempre um espaço de discussão, de debate, porque aqui há diferentes formas de pensar. Por exemplo, em todo o processo que ocorreu, tem pessoas que foram favoráveis, teve pessoas que não foram favoráveis. E quem não foi favorável tem todo o direito de ser ou não. Então esse aqui é um espaço para isso, para esse tipo de discussão. Além de conhecer o acervo, além de conhecer toda a história,
é um espaço que nos leva a uma reflexão, né, que nos leva a pensar a importância de preservar o patrimônio cultural, porque é a nossa identidade, né? Nós temos que ter esse pertencimento aos bens que fazem parte da nossa história, porque uma cidade sem essa representação dos bens, né, dos imóveis que tem esse valor histórico, ela perde totalmente a sua identidade. Então, é importante que as crianças cresçam com essa mentalidade, mas para elas crescerem, elas têm o quê? Que conhecer. Então, é importante que elas venham para conhecer, para que elas vão criando essa mentalidade, esse olhar crítico, esse olhar mesmo assim de discussão, de opiniões, né, em relação ao patrimônio cultural. Quem quiser visitar o memorial deve entrar em contato com o Departamento de Patrimônio Cultural pelo telefone 33 3329 8055 ou pelo e-mail patrimônio.cultural@edu.caratinga.mg.gov.br. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.